A Associação Tocando em Frente tem o canal do Clube do Livro. Aqui você encontrará diversos títulos com acesso gratuito. Inscreva-se já e compartilhe. Seja bem-vindo e boa leitura! Capítulo 25. O Paulo trouxe-me coisas boas. Deu-me a conhecer as pessoas mais importantes da minha vida e um destino de verão encantado. São Pedro de Moel, a vila inserida no Pinhal de Leiria, em cima do mar. Um sítio onde o cheiro dos pinheiros e o cheiro do mar disputavam as vias olfativas e onde os passeios estão cobertos de caruma. São Pedro passou ao lado dos atentados urbanísticos que arrasaram a maioria das vilas e aldeias portuguesas costeiras, principalmente as que funcionam com destinos turísticos de verão. Lá, as casas são preservadas, há muitas de estilo popular com uma traça comum, outras em madeira, de telhados em bico, rodeadas de pinheiros bravos, quase um conto de fadas. Toda a vila parece imóvel, estagnada no tempo. O Paulo, que para mim também sempre foi um homem de outro tempo, principalmente no vestuário, encaixava ali na perfeição. Vejo-o distintamente a descer a calçada que dá para a praia, com o seu chapéu e os óculos escuros, de toalha ao ombro, o jornal debaixo do braço. Combinava com a paisagem e eu nunca consegui dissociar os dois. São de lá algumas das memórias mais felizes da minha infância, e as mais felizes com o Paulo. A minha infância é essa estrada de São Pedro com nevoeiro, onde mal se distinguem os cumes dos pinheiros, mas de onde pode surgir, de súbito, uma recordação nítida como as mãos do Paulo a guinar o volante nas curvas. A minha infância é uma junção de fragmentos, momentos que duraram segundos, mas que lembrarei para sempre, e outros que duraram eternidades, mas que não consigo recordar. Férias inteiras em São Pedro, que não sou capaz de resgatar e diferenciar, como se todas as férias fossem apenas uma só. Dávamos passeios pelo Pinhal. Ele construiu um baloiço em cima de um lago, uma corda onde nos agarrávamos e baloiçávamos como Tarzan. Ele esculpia, de troncos que encontrávamos no caminho, cajados que eu empunhava triunfante durante o resto da caminhada. Apanhávamos camarinhas, frutos silvestres que pintalgavam os arbustos e que pareciam pérolas como as dos colares. Colhíamos e punhamos as camarinhas dentro do seu chapéu. Depois da praia, bebíamos água da fonte da praça com as mãos em concha. Nessa mesma fonte, lavávamos os pés. Ele ensinou-me a importância de tirar bem a areia que se escondia entre os dedos. Os pratos bem limpos, os espelhos bem limpos, os pés bem limpos. A vida parecia uma série de atos estéticos de higiene e de controlo. Mas, por vezes, essa obsessão pela limpeza era carinhosa, cuidadosa. E quando ele me ensinava a tirar a areia dos pés, eu sentia que estava a aprender alguma coisa importante. Íamos passear muitas vezes às dunas enormes de areia branca que surgiam no meio do pinhal. Subíamos e descíamos a correr. Inevitavelmente, caíamos e acabávamos a rebolar até lá abaixo. Rebolar era para mim o auge da alegria. No caminho para as dunas, ele desenterrava pedras que eu achava que eram preciosas. Era ali que a antiga fábrica de vidro depositava os vidros inutilizados, semelhantes a cristais. Com a ajuda de um canivete, ele escavava e martelava o chão e de lá extraía as pedras grandes e brilhantes que levava para casa e punha na sala como decoração. No Paulo havia tanta capacidade de criar momentos fortes e belos como de destruir tudo.
e eu nunca soube calibrar o ódio com as doses de gentileza que nos intervalos também vinham dele. As netas de Paulo têm a minha idade. Tornamo-nos grandes amigas e eu via-as como irmãs. Formávamos um trio inseparável, em especial em São Pedro, onde atravessávamos juntas o verão. No pequeno quarto que nos cabia, na casa de portão vermelho que alugávamos, ele construiu-nos um treliche, um beliche de 3 níveis. Deitadas cada uma no seu, ficávamos a conversar madrugada fora. Ele não ia muito à praia. Guardo algumas imagens, contudo. O Paulo a construir pirâmides perfeitas na areia, em vez de castelos. O Paulo a mergulhar nas ondas enormes e a ajudar-me com as suas mãos firmes. Mas passava a maior parte dos dias em casa. Tal como em Lisboa, sentava-se ao computador a jogar bridge. Tenho ideia de que ele ia à praia cedo, antes de todos. Quando chegávamos, dizíamos que já lá tinha estado antes o senhor do chapéu. Capítulo 26. A praia era o nosso território, da minha mãe e meu. Fiz por lá muitas amigas. O contacto primordial com a liberdade deu-se naquele areal sem regras, onde os adultos se convertiam à horizontalidade, apenas interrompida por deambulações até ao bar. Num estado meio hipnótico, bronzeados e sorridentes, deixavam-nos ir. As regras, eternas inimigas da infância, ficavam em suspensão. Eu saía de um ambiente fechado e escuro para o mundo solar e feliz. O ar ali era livre, passava os dias no mar. O meu cabelo constantemente molhado a pingar. Separava uma mecha e punha-a na boca. Estava sempre a chupar o meu cabelo salgado. Encavalitávamos-nos nas ondas, fingíamos que éramos algas, jogávamos ao mar manda. O mar mandava e os pais não. O mar gélido ficava morno, morno só para nós. O corpo habituava-se. O meu corpo besuntado de protetor solar e de mar às ordens das ondas. Gostava de me posicionar no limite, na incerteza de levar com a espuma toda na cara ou de ainda ser capaz de furar e mergulhar no azul. Muitas vezes era disparada pela força da espuma para a areia e deslizava por baixo das pernas brancas de velhas preocupadas com os pés à beira-mar plantados. Mexíamos-nos muito depressa. Havia sempre alguém que fazia questão de mencionar alforrecas, o que era recebido pelos restantes com guinchinhos. Sob a ameaça hipotética desses seres viscosos, nadávamos até a segurança da areia. Algumas crianças tinham de desempenhar uma árdua tarefa chamada digestão. Observavam-nos enquanto nós, os selvagens, subíamos as ondas em barulhento esplendor e éramos enrolados pela espuma uma e outra vez. Do alto das ondas, eu via as pobres criaturas rosadas, de chapéu, levando com claro sentido de missão aquele dever. Depois do demorado e invisível processo, juntavam-se a nós em júbilo. Tudo se celebrava. As amizades, a bandeira verde, os rolões. No fim das férias, chorava. Era como se o resto do ano fosse uma longa digestão na espera daquele mergulho. Antes de voltar ao vazio do cotidiano, perguntava por que não era a vida sempre assim. Se fosse sempre assim, não ias gostar tanto, diziam-me. Eu desconfiava. Ainda desconfio. Capítulo 27. Às vezes, o Paulo vestia-se como um tenista, todo de branco. Polo branco, calções brancos, meias brancas puxadas até o meio das canelas e a toalha ao ombro.
Calçava uns All-Star também brancos que tinha anos e que conseguia manter limpos, ao contrário dos meus pares de All-Star. Estava sempre asseado e impecável, o homem mais limpo que já conheci. Encontrei umas fotografias dele assim vestido, com o mar ao fundo, a sair da praia. Era elegante. Apesar de se vestir como um tenista e de eu ouvir dizer que jogara tênis em tempos, nunca o fez enquanto viveu conosco. Mas gostava de ver jogos de tênis na televisão. Sentava-se na ponta do sofá, punha o volume alto, mexia na posição da televisão e ficava atento. Eu achava-o muito parecido com a personagem do Robert De Niro no filme Um Sogro do Pior, que eu via vezes sem conta. A personalidade não andava longe e a expressão facial era semelhante. As rugas vincadas perto da boca e o trejeito que ele fazia com os lábios, assim como o enrugar da testa. Contei à minha mãe e ela concordou. Vimos o filme a rir muito e a reparar nas parecenças. Às vezes, gozávamos com ele em segredo e isso ajudava-nos a desdramatizar. Cometi o erro de lhe contar sobre esta parecença. Ele não achou graça. Não tinha muito sentido de humor. Um dia, tratei-o por Paulinho a brincar e ele detestou. Enraivecido, proibiu-me de voltar a fazê-lo. Levava-se muito a sério. Comecei a tratá-lo muitas vezes por Paulinho para provocar. Os seus momentos de humor eram raros e, por isso, imprevisíveis. Eram até inverossímeis. Por exemplo, ele tinha um pijama cor de laranja garrido, cheio de bonecos. Creio que eram ursos, que adorava usar e que não podia destoar mais da sua personalidade. Gostava de falar sobre comida e sobre a família. Orgulhava-se da sua linhagem e dos seus antepassados. Era uma figura um pouco ensandecida, sempre de chapéu, com as calças impecavelmente engomadas, os sapatos engraxados e a careca luzidia. Penteava para trás os poucos cabelos que tinha, de forma a ficarem ligeiramente enrolados. Eram brilhantes, como se estivessem sempre acabados de lavar. Trazia a pasta imaculada numa mão e não carregava mais nada. Ali cabia sempre tudo. Era cruel, mas carismático. Destacava-se de todas as outras pessoas. A miúde pela negativa. Quando circulava, havia qualquer coisa na sua energia que fazia com que todos reparassem. Tinha a capacidade de ser o centro das atenções, mesmo estando apenas calado num canto ou a caminhar. A sua gargalhada era a mais sonante, próxima talvez só do seu grito. Andava depressa como se estivesse sempre faribundo. E estava. Guiava ainda mais depressa o seu Alfa Romeo. Era a sua marca de carros preferida, fazia questão de dizê-lo. Quando a minha mãe teve de trocar de carro na empresa, ele convenceu-a a comprar também um Alfa Romeo. Cada um tinha um Alfa Romeo. Eu detestava andar de carro com ele. Percebi cedo que o carro, como tanta gente diz, é um instrumento de poder. Quando se enfurecia em viagens, acelerava e fazia as curvas de forma brusca, em guinadas violentas. O meu coração batia e eu pedia-lhe que abrandasse. O carro funcionava como a extensão do seu sistema nervoso. A sua raça de cão preferida era o Fox Terrier. Nunca tivemos um cão, mas ele falava desta raça muitas vezes. Em São Pedro de Moel, passávamos à porta de uma casa que tinha um Fox Terrier que se empoleirava no portão a ladrar freneticamente a quem passasse. Ele dizia sempre que era o melhor cão de guarda. Como eu sonhava em ter um cão,
partilhávamos esta fantasia. A sua marca de telemóveis preferida era a Sony Ericsson. O seu telemóvel era um Sony Ericsson cinzento, que tocava muito alto, mais alto do que todos os outros, como se o toque estivesse em sintonia com o volume da sua voz. Bebia vinho tinto e ficava com os dentes roxos. Reclamava muito da minha alimentação, dizia que eu tinha um paladar infantil, o que era verdade então, tendo em conta que eu era uma criança e continua a ser verdade agora. Continuo a gostar dos sabores fáceis e os meus pratos preferidos mantêm-se os mesmos desde a infância. Ele repreendia-me por eu sujar o guardanapo quando limpava a boca. Lembro-me de me irritar, de lhe dizer que era para isso que servia um guardanapo, mas ele insistia que quem tinha boas maneiras não sujava o guardanapo. Havia uma colisão constante entre nós. Enervava-se se o jantar não lhe agradava. Comida de crianças incomodava-o. As crianças, no geral, incomodavam-no. Para ele, era fundamental a distinção entre crianças e adultos, e as crianças não deveriam, em momento algum, falar à mesa. A mesa era território de adultos e dos seus assuntos. Eu ouvia os seus assuntos, que eram sempre aborrecidos, e, se fazia alguma pergunta, ele mandava-me calar, porque eu era criança e não podia abrir a boca. Às vezes, justificava-se com histórias dos tempos em que ele era criança. Contava-me que lhe punham uma vassoura nas costas, segura pelos braços, para que mantivesse as costas direitas a comer. Tentou que eu colocasse a vassoura para endireitar as costas sem sucesso. Lembro-me da raiva que sentia nesses momentos e de engendrar vinganças imaginárias contra ele. Um dia, levei a cabo uma dessas vinganças. Fiz um cartaz onde escrevi Paulo Rua, a imitar os grafites que via dos políticos da época. Exerci o direito à manifestação na minha casa e colei o cartaz na parede do corredor. Ao contrário do que pensei, ele não se enfureceu. Gostou até. Guardou o cartaz e afixou-o no escritório. Era capaz de afeto e de cuidado. Quando estava bem disposto, cumprimentava-me com um "ora viva". Tratava-me por miúda. Disse-me algumas vezes que gostava de mim, e eu sabia que era verdade, apesar de tudo. Fazia-me carrinhos com os pacotes de Nesquik, apertava-me os atacadores com força e quando me levava à escola, eu chegava mais cedo do que todos os outros. Fazíamos sessões fotográficas. Ele conseguia fazer montagens. Na mesma fotografia, eu aparecia várias vezes. Tenho fotografias tiradas por ele a jogar a bola comigo própria, enquanto durmo no sofá e estou sentada numa cadeira na outra ponta a ler, a fazer pino, etc. 7 vezes eu. A multiplicação da minha identidade. Era estranho isto, como se ele me ajudasse a multiplicar-me, mas ao mesmo tempo me fosse partindo em vários fragmentos para que eu não tivesse um centro. A uma imagem múltipla sucediam-se os estilhaços de mim mesma. Ele fazia muitas vezes estas montagens fotográficas e chamava-me sempre para modelo. Parecia querer mostrar-me como era habilidoso na técnica e, ao mesmo tempo, talvez, inconscientemente, demonstrar daquela maneira que gostava de mim e que me dava atenção. Elogiava minha inteligência e dizia que eu teria um grande futuro. Levava-me com ele às lavagens automáticas dos carros. Eu adorava ver as escovas coloridas espalmadas contra os vidros a enchê-las de espuma. Levava-me ao IKEA, onde me deixava pôr-me em cima do carrinho e me empurrava a alta velocidade pelos corredores do armazém. Gostava de falar do meu futuro e de dar sugestões.
Dizia muito mal de Portugal. Tinha vivido vários anos em Nova York e outros tantos em Inglaterra, e todos os dias fazia comparações, lamentando-se da incompetência dos portugueses ou da sua genérica inaptidão para a vida. Preocupava-se com meu futuro acadêmico. Queria que eu fosse para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. Caso contrário, poderia ter o futuro arruinado. Ficar em Portugal era sinônimo de ruína e de miséria profissional. Quando anos mais tarde descobriu que fui para o Brasil, ficou desolado. Depois da separação dele e da minha mãe, trocamos alguns e-mails. São os únicos registros de comunicação direta que tenho com ele. O resto é memória. Estas mensagens eram rápidas e fortes. Ele preocupava-se, mas quase dava ordens. Era assertivo, parecia querer tudo no seu sítio, não apenas na mesa, entre talheres, copos, pratos e guardanapos, mas também na minha vida. Como se eu fosse um objeto pelo qual ele tinha afeto, mas que queria colocar no lugar certo da mesa, um lugar certo que só ele podia saber. Era assim que eu me sentia quando recebi estes e-mails dele. Eu acho que não leva nada disto a sério e ainda acaba a dar aulas em Freixo de Espanha à cinta. O mundo sempre foi muito competitivo. Amores e outras merdas nesta altura dão cabo de possíveis boas perspectivas. Beijinhos. Capítulo 28. A sua testa era grande, ou talvez parecesse maior porque ele era careca, e tinha várias rugas horizontais que lembravam cordas de guitarra, e se acentuavam quando ele elevava as sobrancelhas. Era capaz de levantar apenas uma das sobrancelhas e de deixar a outra embaixo, o que me divertia. Pedia-lhe muitas vezes que fizesse essa careta. O seu abraço era forte e compacto, e acabava sempre com as habituais palmadinhas nas costas. Um abraço confiante que terminava com um gesto de aparente timidez, o que indicava que ele não era tão seguro quanto queria demonstrar. No final do abraço, fazia uma espécie de rugido que era a sua forma de demonstrar carinho. Quando estava feliz, corava e sorria só com os olhos. Os olhos ficavam pequeninos e brilhantes, e a boca encolhida num beicinho. Capítulo 29. Vivíamos no meio das esculturas do Paulo. No hall de entrada havia uma escultura sua chamada Trono, feita de madeira, que sempre me transmitiu uma estranha impressão de que entrar em casa era entrar no seu reino. De certa forma, era isso mesmo. Ele era o rei daquele território doméstico, um rei impiedoso. Houve uma fase em que o seu material de eleição era o inox. Na sala havia um sofá de 2 lugares feitos em inox, com 3 almofadas do mesmo material. Era um sofá onde ninguém se sentava. No chão da cozinha estavam 3 fios metálicos grossos, também de inox, que lembravam cobras. Pela casa também estava exposta uma pirâmide metálica, uma espiral e pequenas pedrinhas de inox penduradas do teto em fios de nylon, como se flutuassem. Na casa havia instalações suas por todo lado. Era estranho, mas não mais estranho do que o próprio Paulo. Capítulo 30. Eu queria muito ter um cão, e a minha mãe não queria. Percebendo que não ia longe com as minhas insistências, um dia pedi-lhe um coelho e ela aceitou. Fomos buscar uma coelha branca, albina, de olhos vermelhos. Com 7 anos, fui eu que lhe dei o nome, Fofinha. O Paulo detestava a Fofinha e a sua gaiola. Entrava na cozinha irritado a dizer que cheirava a merda de coelho. Às vezes, ele pegava-lhe pelas orelhas e levantava-a à minha frente. Eu começava a gritar, a pedir que parasse.
Ele dizia que era assim que se devia pegar nos coelhos, mas eu via que não era verdade. A fofinha abanava as patas muito depressa e os olhos ficavam esticados em sofrimento. O Paulo não parecia se importar e até tirava alguma espécie de contentamento diante do meu desespero. Depois punha ao colo e dava-lhe festinhas. A fofinha tremia muito e um dia tornou-se má e começou a morder. Eu achava que a culpa era minha. Fiquei muito triste por ter uma coelha má. Mordeu-me algumas vezes. Era má e um dia levaram-na embora. Não sei se para ser adotada ou morta. Livro Leme, vocabulário dos capítulos 25 a 30. No início do capítulo 25, a narradora menciona um determinado lugar. A vila inserida no pinhal de Leiria, em cima do mar. Leiria é uma região que fica no centro de Portugal. Mais adiante ela vai mencionar outra coisinha. Um sítio onde o cheiro dos pinheiros e o cheiro do mar disputam as vias olfactivas e onde os passeios estão cobertos de caruma. Carumas são folhas secas. E a narradora vai descrevendo o local e mais adiante ela diz: lá as casas são preservadas, há muitas de estilo popular com uma traça comum, outras em madeira, de telhados em bico, rodeadas de pinhos bravos, quase com um conto de fadas. Bom, neste pequeno trecho nós temos traça, que tem o mesmo sentido de aparência, e telhados em bico são telhas de cerâmica que têm um modelo em forma de bico de pato e são colocadas todas na vertical no telhado. Ou seja, é um telhado com telhas que se tocam e ficam na mesma distância e posição vertical. No quarto parágrafo do capítulo 25, a narradora comenta: ele construiu um baloiço em cima de um lago. Baloiço é balanço. E balançávamos significa balançávamos. E no mesmo parágrafo encontramos: apanhávamos camarinhas, frutas silvestres que pintalgavam os arbustos e que pareciam pérolas como as dos colares. Camarinhas é um tipo de fruto. E pintalgavam é o mesmo que pintar, manchar, mesclar com variadas cores. E no sexto parágrafo, vamos encontrar a seguinte palavra: subíamos e descíamos a correr. Inevitavelmente, caíamos e acabávamos a rebolar até lá abaixo. Rebolar aqui significa rolar. No capítulo 26, no primeiro parágrafo, encontramos apenas interrompida por deambulações até ao bar. Deambular tem o mesmo sentido de perambular, andar à toa, passear. No segundo parágrafo temos: encavalitávamos-nos nas ondas, fingíamos que éramos algas. Encavalitar significa subir com as pernas abertas. É praticamente o mesmo que cavalgar. No terceiro parágrafo do mesmo capítulo, a narradora diz: havia sempre alguém que fazia questão de mencionar alforrecas, o que era recebido pelos restantes com guinchinhos. Alforrecas são as águas vivas e guinchinhos são os agudos. Já no quarto parágrafo, temos as amizades, a bandeira verde, os rolões. Rolões são vagalhões. O que quer dizer vagalhões? São ondas 2 vezes mais altas que as demais ao seu redor. No capítulo 27, no terceiro parágrafo, vimos o filme a rir muito e a reparar nas parecenças.
Às vezes, gozávamos com ele em segredo e isso ajudava-nos a desdramatizar. Neste trecho aqui, parecenças são semelhanças. E gozávamos que zombávamos. No 5º parágrafo temos, por exemplo, ele tinha um pijama cor de laranja garrido. Garrido aqui tem a ver com vivo, então era uma cor laranja muito viva. No 9º parágrafo, encontramos a palavra furibundo. Andava depressa como se estivesse sempre furibundo. Andava depressa como se estivesse sempre furioso. No parágrafo 18 temos, fazia-me carrinhos com os pacotes de Nesquik. Nesquik é uma marca de achocolatado parecida ao Nescau. E no parágrafo 19 temos, enquanto durmo no sofá e estou sentada numa cadeira na outra ponta a ler, a fazer pino, etc. A fazer pino é aquela brincadeira de plantar bananeira. No parágrafo 20 aparece, levava-me ao IKEA, onde me deixava pôr-me em cima do carrinho e me empurrava a alta velocidade pelos corredores do armazém. IKEA é uma grande loja de móveis, decoração e utensílios domésticos em Portugal. No finalzinho deste capítulo, vamos ver que a narradora menciona uma localidade, a saber, e ainda acaba a dar aulas em Freixo de Espanha. Freixo de Espanha é uma vila situada na região de Bragança, norte de Portugal.